Aleluias. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Mateus, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 13. Bem? Todos acharam? Mateus 2, a partir do versículo 13, está escrito assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou ele, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite, e cremos, ó Senhor, que através desta palavra, o Teu Espírito vai falar conosco, vai ministrar sobre nós aquilo que o Senhor tem, Senhor, para abençoar as nossas vidas. Fala, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Tu tens toda a liberdade, porque Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Ó Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto nos mostra o Senhor Jesus ainda menino, ainda criança, e desde o primeiro momento em que o Senhor Jesus veio a esse mundo, o inimigo tentou destruir o projeto, o plano de Deus para a vida dele e para as nossas vidas. E esse texto nos mostra a importância de nós ouvirmos a voz de Deus e de nós obedecermos a voz de Deus para sermos guiados pelo Espírito Santo, para que o inimigo não venha destruir nem frustrar nenhum projeto de Deus para as nossas vidas. Deus tem planos e tem projetos para cada um de nós, assim como Ele tinha um plano de redenção e de salvação através da vida do Senhor Jesus. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para as nossas vidas. E assim como o inimigo tentou, de todas as maneiras, impedir o plano e o projeto de Deus através do Senhor Jesus, Ele também vai lutar para tentar destruir o plano e o projeto de Deus nas nossas vidas. E esse texto nos mostra aqui que o inimigo ele não brinca, o inimigo não está, vamos dizer assim, fazendo uma coisa só para atrapalhar, não, ele quer destruir o plano e o projeto de Deus. E aqui nesse texto nós vemos aqui, já no versículo 13, que é o versículo inicial, que os magos se retiraram e o anjo do Senhor, eles vieram adorar ao Senhor, e tendo eles se retirado, está falando dos magos,
o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, para que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A mesma coisa conosco, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós passamos a viver em novidade divina, o inimigo vai procurar, de alguma maneira, impedir o projeto de Deus na nossa vida. Ele vai tentar nos atrapalhar, ele vai tentar nos tirar do foco, vai tentar nos tirar da fé, vai tentar nos tirar da comunhão da igreja, vai tentar de todas as maneiras impedir que o plano de Deus, que o projeto de Deus para as nossas vidas seja alcançado. Que plano é esse, pastor? Eu não sei, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. E eu brinco, eu falo, não existe projeto para você ser salvo e não fazer nada. Esse projeto não existe. Existe um projeto para Deus usar as nossas vidas. Não existe ministério do banco. A gente aceitar o Senhor Jesus e falar: não, agora estou no banco, eu não tenho cargo, não faço nada na igreja. Não, para cada um de nós Deus tem um propósito. Às vezes, e isso eu vi muito, de maneira muito assim clara, a importância da intercessão. Às vezes a pessoa ela não tem o ministério de ir na frente, ela não tem o ministério de pregar, mas ela tem um ministério poderoso de intercessão, que ela está ali sempre sustentando na oração a igreja, e ela está ali intercedendo, não só pela liderança da igreja, mas pela salvação de vidas, pela libertação de cativos. Então, todos nós temos um papel importante no reino de Deus. O apóstolo Paulo diz: nem todo mundo é boca, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, mas com certeza cada um tem a sua função no reino de Deus. E o inimigo não quer que você desempenhe a sua função no reino de Deus. Ele quer impedir, ele quer deixar a gente parado, paralisado no reino espiritual. Aqui nos dias do Senhor Jesus Cristo, quando ele era um menino, ele usou Herodes, mas hoje ele pode usar situações para tentar nos fazer ficar paralisado na nossa vida espiritual. Ele pode usar um trabalho que te ocupa todo o teu tempo, que você não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Ele pode usar, de repente, amizades, ele pode usar, criar problemas e situações para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça? Que você seja ativo no reino espiritual. Que você se consagre ao Senhor, que você leia a Bíblia, que você ore, que você não perca os cultos, que você esteja envolvido para crescer espiritualmente. Aqui, Jesus era apenas um bebê. O inimigo não queria que esse bebê crescesse e se desenvolvesse. Quando a gente nasce de novo, a gente nasce como um bebê espiritual. O inimigo também não quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva na fé. Ele quer que a gente fique parado, estagnado na nossa fé. E não só ele quer impedir, mas ele também tem o desejo de matar aquele plano, aquele projeto de Deus. Olha o que diz o versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Você vê que ele não ficou só preocupado em impedir o projeto, mas ele queria matar o projeto. E o diabo não quer só impedir que a sua vida espiritual se desenvolva, mas ele quer matar a tua vida espiritual, ele quer matar a nossa vida espiritual. Quantas pessoas começam a caminhada com Deus e ela vai, de repente ela vai se esfriando, de repente ela vai se entristecendo, se enfraquecendo, daqui a pouco a pessoa está desviada. Usa um termo hoje, né, para desviado, que é desigrejado, né, mas é desviado. O desigrejado é um desviado. Tem pessoa que fala: não, eu estou longe da igreja, mas não de Deus. Não, meu irmão, não tem vida fora do corpo. Não tem vida fora do corpo. Você pegar, se você sofrer um acidente e um dedinho seu aqui, ó, se for separado do corpo, o que vai acontecer com esse dedo? Vai morrer. Por quê? Porque é o corpo que dá vida para ele. Ele não tem vida autônoma. Ele não tem vida sozinho.
Assim também a pessoa que está fora da comunhão do corpo de Cristo, ela não tem vida nela mesma. A vida dela vem de Jesus, é verdade, e ela vem através do corpo. A igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. Se você está num lugar que você está ali isolado, é uma coisa. Mas se você está, meu irmão, num ambiente, num país como o nosso, que nós temos uma liberdade de culto, que você pode ir na igreja, então você tem que estar na igreja. Você tem que estar ligado no corpo de Cristo. E as pessoas hoje dizem, não, mas eu fui numa igreja e eu não gostei daquela igreja, ou aconteceu alguma coisa. Mas, irmão, tem um monte de igreja. Mas fui numa, fui noutra e me decepcionei. Mas tem gente boa. Elias, ele foge de Jezabel, ele vai lá no Monte Horebe, ele se esconde numa caverna. E o que Elias diz para Deus? Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei. O que Deus disse? Não. Reservei para mim 7.000 joelhos, todos os que não se curvaram diante de Baal. Então essa história de que não tem igreja nenhuma boa, é uma estratégia do inimigo para matar a fé de muitas pessoas. E muitos estão perecendo espiritualmente porque estão dando ouvidos a esse engano do diabo. Nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, então eu vou ficar aqui na minha casa. Não, irmão. Você ficar longe da comunhão do corpo de Cristo, é isso que o inimigo quer. Porque o inimigo quer matar a tua fé. O inimigo quer te esfriar de uma tal maneira que você não tenha vida mais em si mesmo. E ele não vai fazer isso de uma maneira abrupta, ele vai fazer isso de uma maneira em que você nem perceba o que está acontecendo com você. Você pode achar que está tudo bem, mas não está bem. Se você está fora da comunhão do corpo de Cristo, se você está fora da igreja, não está bem. Nada está bem na tua vida. Se você não consegue orar, se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue, meu irmão, jejuar, não está bem. Às vezes tem pessoa que está dentro da igreja, mas ela não ora, ela só ora quando está no culto. Quando ela está em casa, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não tem interesse nas coisas de Deus, também não está bem. Quando é que a gente está bem, pastor? Quando a gente está com a nossa vida espiritual ativa. Tem fome e sede das coisas de Deus. A gente não consegue passar um dia sem ler a Bíblia, a gente não consegue passar um dia sem orar, a gente não consegue não ir na igreja. Para nós é difícil você faltar no culto. Quando você sente bem, faltei no culto hoje, que bom, vou assistir minha série. Está ruim a situação. Está ruim a situação. Hoje eu estava tão cansado, eu não vou no culto. Está ruim a situação. Porque o Senhor nos renova, porque o Senhor nos fortalece. Então nós temos que olhar para que são estratégias do inimigo. E qual é o propósito do inimigo? Jesus disse que o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele não vai fazer nada diferente disso. Nada diferente disso. Ele é o inimigo da nossa alma. Ele é inimigo da nossa fé. Ele é inimigo da nossa salvação. Ele é inimigo dos projetos de Deus na nossa vida. Herodes tentou de todas as maneiras, aleluia. E ele fez uma grande matança, uma grande tragédia. E se a gente não acordar, o que Jesus disse? Mateus aqui mesmo no capítulo 7. Daquele que não edificou a sua casa na rocha. O que aconteceu? Aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus. Aquele que conhece, mas não vive os princípios da palavra de Deus. A casa caiu e foi grande a sua ruína. Uma tragédia. Uma tragédia, irmãos. O que fazer para seguir firme na posição que Deus nos colocou, para seguir firme no propósito de Deus? Duas coisas muito importantes que nós vemos aqui nesse texto. Primeiro, nós temos que ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos amados, muitas vezes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Por que a Bíblia nos alerta? Porque muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Como assim, pastor? Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Qual a diferença? Parece que é a mesma coisa, né? Mas eu estou falando no sentido bíblico. Escutar é quando eu ouço e eu não obedeço. Eu só escutei, mas não obedeci. E o que é ouvir no sentido bíblico? É quando eu ouço
e obedeço. Quando eu ouço e pratico. Quando eu ouço e aquela palavra vai ser colocada em prática na minha vida. E aqui, versículo 13, diz que o anjo deu uma instrução para José. E no versículo 14 diz: levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. O que fez José? Ele ouviu a voz do anjo, a voz de Deus, e ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, de noite mesmo, não esperou não. Ele fugiu, ele deu ouvidos à voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus que estava falando com ele. Quantas vezes Deus tem falado com a gente e a gente não ouve a voz de Deus? A gente só escuta, mas não ouve. A gente até sabe o que tem que fazer, mas não faz. É isso. Quando você sabe o que tem que fazer, quando você ouviu uma mensagem da palavra de Deus, ou você leu, ou você ouviu uma pregação, mas você ainda não colocou em prática na sua vida. Então, no sentido bíblico, você não ouviu, você não deu ouvido àquela palavra. Mas José foi rápido. Versículo aqui 19, diz: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então Deus falou para José através também de sonhos. Deus fala de muitas maneiras, irmão. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de um louvor, Deus fala, meu irmão, através de um sonho, de uma visão, de uma revelação. Deus está sempre falando. E nós precisamos entender, e nós precisamos perceber que Deus está falando. Deus fala conosco o tempo todo, irmão. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Se José não ouve a voz de Deus, o que acontece? Projeto ia falhar. Não porque Deus não tivesse a capacidade de cumprir o seu projeto, mas por causa da desobediência, da rebeldia, José ia estar onde não era para ele estar. E ali, o que ele ia fazer? Ele ia colocar o propósito de Deus, o projeto de Deus em risco. Mas ele ouviu. Foge para o Egito, ele ouviu. Quando ele estava no Egito, volta para a terra. E ele fez o quê? Voltou. Então é importante você ouvir a voz de Deus, para que você esteja sempre no lugar onde Deus quer que você esteja. Ouvir é importante. E mais importante do que ouvir é obedecer. Nós vemos aqui, versículo 14 e 15, que ele levantou-se e foi. Foi para o Egito. A palavra de Deus é: vai para o Egito. E ele foi para o Egito, ele obedeceu. Depois lá no versículo 21, quando ele ouviu: volta para Israel. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Todo o tempo que Deus falou com José, o que José fez? Ouviu e obedeceu. E quando José ouviu e obedeceu, o que acontece? Versículo 15: se cumpre aquilo que estava profetizado acerca de Jesus, aleluia, porque houve alguém que ouviu, porque houve alguém que obedeceu, aleluia. Depois aqui, no versículo 23, vai dizer: porque José ouviu, se levantou no Egito e voltou para Nazaré, porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Versículo 22 diz: ele foi avisado em sonhos por divina revelação. Ele vai habitar lá na Galileia, e na Galileia ele escolhe uma cidade chamada Nazaré, não por coincidência nem por acaso, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele ouve a voz de Deus, ele obedece a voz de Deus, ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo, e mais uma vez, aquilo que foi dito pelos profetas está se cumprindo, aleluia, no projeto de Deus, na vida de Jesus, através da obediência de José. Você quer que a palavra de Deus se cumpra na tua vida? Você quer que aquilo que Deus declara na tua palavra se torne realidade na tua vida? Ouça e obedeça.
José ouviu e obedeceu, e aquilo que foi profetizado se cumpriu. A Bíblia está cheia, meus irmãos, de promessas e de profecias. Cheia de coisas preciosas de Deus para as nossas vidas. Como é que eu faço para que aquilo que está na palavra de Deus comece a se tornar realidade na minha vida? O que eu faço para que também na minha vida possa ser dito aquilo que está profetizado na palavra, se cumpriu na vida do André? Eu preciso ouvir a voz de Deus e preciso obedecer a voz de Deus. E aí também vão dizer da minha vida, aquilo que está escrito na palavra se cumpriu na vida dele. Aquilo que está escrito na palavra se cumpriu na nossa vida. Por isso a Bíblia nos exorta. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. É necessário a gente estar disposto. Olha, a gente vê, quando a gente lê os evangelhos, fala tão pouco a respeito da vida de José. Não é verdade? Mas aquilo que fala a respeito de José nos mostra por que Deus escolheu José. Porque José era um homem que sabia ouvir e obedecer a voz de Deus. José não era um homem desobediente, José não era um homem negligente. A pouco que a palavra de Deus nos mostra acerca de José e acerca de Maria, nos mostra duas pessoas dispostas a obedecer ao Senhor. Não importa as consequências. Eles passaram por risco? Sim. Eles correram o risco de morrer. Porque se Herodes descobre acerca de Jesus, não ia matar só o menino, ia matar eles também. Então a vida deles estava em perigo também. Vocês são os pais do novo rei, então vocês vão matar tudo. Mas eles ouviram e obedeceram, não temeram, aleluia, porque eles sabiam quem estava guiando, quem estava dirigindo os seus passos. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, e como é que a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus? Quando a gente passa a ouvir a voz de Deus, e quando a gente passa a obedecer a voz de Deus. Deus se torna responsável pela nossa vida. José nem sabia o que Herodes estava tramando, mas Deus sabia. José não ouviu aquilo que Herodes estava tramando no seu palácio, mas Deus ouviu. José nem imaginava o perigo que Herodes iria trazer para Belém, mas Deus sabia. E Deus avisou a ele antes. A palavra de Deus diz, e o Senhor, aleluia, Ele avisa os seus servos antes que aconteça. Deus não fará nada sem avisar antes os seus servos, os profetas. Deus está avisando, olha, vai acontecer algo aqui. Foge. Olha, a situação já mudou lá, porque naquele tempo não tinha jornal, não tinha revista. José está lá no Egito, vivendo lá com a sua esposa Maria, com Jesus. Jesus está crescendo. Herodes morreu. Ele não recebeu uma notícia no WhatsApp, ele não ligou a televisão, não tinha isso. A notícia demorava muito tempo para chegar. Mas Deus viu e Deus avisou. Quando ele volta para lá, o filho de Herodes está reinando. Aí Deus vai guiar ele para fora da jurisdição do filho de Herodes. Pode ser que a gente não sabe, mas certamente Herodes devia ter dado aviso para o seu filho, ou seu filho mesmo já era grande, já poderia ter participado dessa massacre que aconteceu em Belém. Quem sabe Herodes esperou, fica ligeiro, porque lá em Belém, teve aquele boato do rei. Se surgir alguém de novo aí, então Jesus vai para lá. Vai terminar de crescer, de se desenvolver fora da jurisdição do filho de Herodes. Aleluia! E Deus está cumprindo o seu plano, o seu propósito. Aleluia! E assim Ele vai fazer na nossa vida, irmão. Muitas vezes nós não temos nem ideia do que acontece à nossa volta. Nós não temos nem ideia de coisas que impactam a nossa vida, mas Deus está olhando, Deus está vendo, aleluia! E Deus está cuidando de nós. Deus está zelando da nossa vida. Por isso a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. A palavra de Deus vai dizer no Velho Testamento, nos dias do profeta Eliseu, que o rei da Síria procurava armar ciladas contra o rei de Israel. E o que Deus fazia? Deus avisava o profeta avisava o rei.
E antes que aquela armadilha pegasse o rei de Israel ouvia a mensagem pela boca do profeta Eliseu: guarda-te de passar por tal lugar, guarda-te de fazer isso ou aquilo, porque o rei da Síria está ali armando emboscadas. Assim é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que tem poder, aleluia, de ver aquilo que nós não vemos, de saber aquilo que nós não sabemos. Tem poder de saber não só o presente, o passado, mas Ele conhece o futuro. E se nós ouvirmos a sua voz, nós vamos, irmãos, chegar onde Ele quer que nós cheguemos. E eu quero encerrar em Jó, capítulo 42. Jó faz uma declaração poderosa acerca dos planos e dos projetos de Deus. Jó 42, versículo 2. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos, dos teus projetos pode ser impedido. Nada do que Deus tem proposto para mim e para a tua vida pode ser impedido. Pastor, mas o senhor acabou de falar que nós temos que ouvir a voz de Deus, porque o inimigo está lutando contra, sim. O que o inimigo vai fazer? Vai nos desviar do alvo, ou vai nos fazer parar na nossa caminhada, ou vai nos fazer voltar atrás. É dessa maneira que o inimigo tenta impedir o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Um exemplo prático disso é de Saul. Quando Deus manda ele ir lá guerrear contra os amalequitas e não tomar nada daquilo que tinha lá. E ele desobedeceu a Deus. Ele saiu da vontade de Deus. Outra vez, quando Samuel fala, vai lá, reúne o povo, espera 7 dias, eu vou lá, vou sacrificar, vou santificar vocês, vocês vão para a batalha. E no 7º dia, Saul não aguentou mais esperar, foi lá ele mesmo e fez o sacrifício, ofereceu o holocausto. Quando ele estava ali, Samuel chegou, o tempo ainda não tinha acabado, o prazo não tinha vencido. E a mensagem de Deus na boca de Samuel é triste para Saul, disse: hoje, o que fizeste? Você agiu neciamente, você não devia ter feito isso não. Hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Porém agora, porque você agiu dessa maneira, porque você saiu do plano de Deus, porque você saiu do propósito de Deus, porque você desobedeceu aquilo que eu tinha falado para você, não da minha parte, mas da parte do Senhor. O Senhor rejeitou você. O Senhor já está buscando outra pessoa. Quer dizer, o que aconteceu? Ele não soube guardar a posição que Deus deu para ele. Foi levado pela ansiedade, foi levado outras vezes pelo povo, pressionou ele. Não, Deus falou que é anátema, não, mas tem um gado bonito aí, vamos levar. Então Satanás age dessa maneira, com astúcia. Provérbios vai nos dar várias instruções para nós termos o cuidado de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus, de não sermos influenciados por nada. E esse é, meus irmãos, o nosso desafio. Nós temos que lutar para permanecer fiéis ao Senhor. A nossa maior batalha é essa. A nossa maior batalha não é para conquistar uma casa, não é para conquistar um carro, não é para conquistar uma boa formação, um bom emprego. A nossa maior batalha é para permanecermos fiéis no centro da vontade de Deus. Essa é a luta mais importante da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.